Demonstrado a potência, terapêutica da cannabis sativa no tratamento de uma variedade de doenças neurodegenerativas. Nesse contexto, o graduando em fisioterapia e pesquisador Alan Douglas Bezerra está se dedicando aí a uma pesquisa de iniciação científica que aborda, inclusive, a prospecção científica e tecnológica do potencial antimicrobiano, além de análise da interação neurológica e toxicidade de compostos bioativos presentes na cannabis sativa. Para falar sobre esse estudo, nós recebemos aqui o pesquisador Alan, ao lado do fisioterapeuta, o professor universitário e seu orientador no projeto, Davi Santana. Olha só, um tema que inclusive tem chamado muito a atenção, da ciência nos últimos anos. Muito boa tarde, bem-vindos. Primeiro eu quero que você me explique um pouco, para que a gente possa entender, trocar em miúdos, do que trata essa pesquisa. Boa tarde, Jacqueline. Boa tarde. Então, essa pesquisa, ela surgiu tem acho que 2 anos atrás, quando surgiu o interesse, de falar um pouco sobre a cannabis sativa, pesquisar sobre plantas medicinais. Sim. E uma das plantas que mais me chamou a atenção foi a cannabis sativa. Quando a gente fala de fitoterapia, é um tema que é pouco procurado, pouco visto na literatura. A gente consegue ver uma escassez realmente na literatura sobre esse assunto. Então foi um assunto que me chamou muita atenção. Sim. Aí eu busquei auxílio do meu professor e ele resolveu me orientar sobre esse assunto da cannabis sativa. Olha, e é essencial, claro, destacar aí essa parceria, o orientando e o orientador, e um grupo de pesquisa e dedicação no estudo, inclusive para a sociedade. Um estudo como esse, ele visa, com certeza, atingir um grande objetivo, que é dar uma melhoria na qualidade de vida aí da população, E aí eu quero que o professor fale um pouquinho desse projeto, de como é que ele entendeu e recebeu aí essa ideia de fazer uma pesquisa com o tema. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, quando a gente fala na pesquisa com a cannabis sativa, a gente vê uma pesquisa que ainda tem muitas barreiras, infelizmente. Então a gente iniciou, teve a proposta inicial de fazer esse estudo em sílico, que é o estudo de Alan e os outros acadêmicos que fazem a pesquisa junto com ele. Então, inicialmente, a gente faz uma prospecção através de softwares computacionais. Sim. E aí a gente já tem uma previsão daquilo que vai acontecer em bancada. Certo. E aí, em outra fase, essa pesquisa ela se torna uma pesquisa em vivo, com animais, onde a gente vai estar verificando ali o potencial já em animais propriamente dito. Certo. Aí nesse caso, para quem está em casa acompanhando a nossa programação, como é que funciona a cannabis no corpo, de acordo com o que a ciência já sabe, de acordo com o que você tem levantado aí nessa pesquisa? Pronto, eu estou na minha segunda iniciação científica. A minha primeira iniciação científica também foi sobre o mesmo tema, com um olhar diferente. Nessa segunda iniciação científica, eu estou investigando algumas vias de administração, como, por exemplo, o seu potencial neurológico. Mas na primeira iniciação científica, eu pesquisei muito sobre o potencial antimicrobiano. Sim. E a gente pode ressaltar alguns resultados positivos. Quando eu iniciei a primeira iniciação científica, estava no tempo de pandemia, então, como o meu professor disse, ele é um estudo em sílico, onde a gente consegue fazer no próprio computador de casa. Sim. Então, isso facilitou muito. E a gente vê dados preditivos, que são previsões que a gente conseguiria ver em bancadas experimentais, como, por exemplo, em vivo. Sim. Então, naquele tempo, estava muita pandemia, o vírus, SARS-CoV-2. Então, a gente viu, inclusive, resultado positivo de alguns compostos bioativos no SARS-CoV-2. Além disso, a gente viu também em algumas bactérias gram-positivas, que esse era o intuito da pesquisa, um potencial antimicrobiano. Quando a gente fala potencial antimicrobiano é justamente contra fungos, contra bactérias, contra vírus. Então teve muito resultado positivo em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Pois é, gente, para você ver, algo que foi despertado aí pelo aluno, abraçado, pelo professor como orientador, e aí a universidade também, entendeu o potencial e aí proporcionou esse estudo. Parabenizar até a Universidade de Tiradentes aqui, que
que apoiou assim esse trabalho, essa pesquisa, e a gente é super a favor, né, de projetos que façam pesquisa, porque a gente sabe da importância que é cada vez mais, né, vem surgindo aí muitas novidades, mais voltados para a tecnologia, né? Quando a gente fala de experimentos, inclusive, com plantas, aí está sendo até mais difícil, né? Como você falou, até tem essa escassez na hora de procurar conteúdo, né? Acaba ficando mais limitado. Mas a cannabis em específico, né? É uma das plantas que mais tem sido buscadas para poder falar de diversos tipos de tratamento. Então, por que a cannabis e não outra planta? A cannabis, assim que eu vi, né, a proposta de estudar sobre, para mim foi um tabu, né? Porque a cannabis é uma planta que ainda legalmente proibida, e o governo de Sergipe ele sancionou, né, o uso medicinal. Então é uma planta que ganhou grande importância nesses últimos tempos, principalmente esse ano, né, porque o governo de Sergipe ele sancionou o uso medicinal. Então, ele já saiu na frente das outras plantas, né? E por causa justamente da escassez, né? Da escassez da literatura sobre essa planta, porque era um tabu, a sociedade, né? Não busca muito porque vê que é algo que vicia, que tem substâncias psicoativas e que leva a algumas alucinações em usuários portadores de forma esportiva. Mas quando a gente vê no potencial terapêutico, a gente não enxerga só isso, né? Tem outros compostos, tem mais de 300 canabinoides nessa planta e não são todos que levam tem interação neurológica, como causa alucinações, por exemplo. Então, a gente estuda não só o tetraidrocannabinol, que é um dos exemplos que causa muita alucinação, mas também outros compostos, outros canabinoides, que é o canabidiol, o canabigerol. E esse potencial, né, então, sim, que é incrível, né, pelo número de componentes que são... né, encontrados aí na planta. Olha, é bem interessante, né, professor? Qual a avaliação aí, né, do aluno, aqui não é uma banca examinadora, mas de uma forma geral, né, pela iniciativa de um aluno, né, de ter despertado, de procurar também levar para a sociedade aí um projeto como esse? Perfeito. Eu sou muito suspeito para falar dos meus alunos, né? Mas todos eles são super dedicados e Alan é um desses, né? Que é um exemplo de estudante, um exemplo de acadêmico, sempre à frente, buscando novas propostas, novas abordagens. E isso é extremamente positivo, principalmente no futuro, né? Enquanto profissional que ele será. Então, muito bom. Então, para a gente fechar aqui, Alan, essa entrevista, né? Qual foi a conclusão que você teve até o momento com todo esse estudo? Com todo o apoio dos professores, dos meus amigos, que a gente faz parte do grupo de pesquisa, o Science in Tech More, e o grupo do Laboratório de Biofísica do Coração, então a gente realiza esses experimentos, tanto em sílico quanto em vivo. E a gente viu resultados bem positivos, como eu já tinha dito anteriormente, na minha primeira iniciação científica, inclusive, com potencial antimicrobiano. Né? Então, sem toda a equipe, todo o apoio dessas pessoas, a gente não conseguiria ir adiante. E a gente vê que é um futuro bem promissor para essa planta, né? Principalmente para a cannabis sativa, porque está tendo destaque agora, né? E a gente vê que tem potenciais realmente muito positivos para a formulação de um futuro fármaco, por exemplo, como já existe na indústria. Mas para conseguir atualmente, né, precisa de importação, de associação. E é bem complicado porque é uso ilegal, né? O cultivo, a plantação, de certa forma, é ilegal. Então é um pouco mais complicado a gente ter acesso a esses compostos, essa planta. Você acha que com tudo isso que está, né, sendo encaminhado, com o número de estudos, até para a gente fechar essa entrevista, professor, gostaria também da participação, nesse sentido de que, para o futuro, o que é que a gente pode esperar, na opinião de vocês? Em relação a esse estudo. Então, quando a gente fala do futuro da cannabis, a gente vê um futuro aí grandioso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tem outros profissionais que são habilitados, por exemplo, a fazer a prescrição. Então, o próprio fisioterapeuta que antes não podia fazer esse tipo de prescrição já está habilitado, os biomédicos, juntamente com os médicos. Então, isso é uma prospecção muito grande. E aí, quando a gente vê fisioterapeutas na bancada de pesquisa, com essa planta em específico, que é a cannabis sativa, a gente já vê um futuro ainda maior, porque são abordagens diferentes. Então é muito legal quando a gente tem uma pesquisa com a equipe multidisciplinar. Então o futuro dos estudos com a cannabis sativa é muito positivo. Olha,
Parabéns, Alan. Muito obrigado. A todos envolvidos aí, né? Muito legal. Davi, muito obrigada pela participação também. Parabéns pelo trabalho, que a pesquisa possa trazer ainda mais respostas para a nossa sociedade, né? E a gente fica feliz com a pesquisa e, né, com a evolução aí. Tá vendo, gente? É isso, né? Vamos lá, a favor da ciência sempre. Vamos